Olá, hoje eu estou aqui para falar com você sobre a linguagem cinematográfica. O que é a linguagem cinematográfica? É a maneira como você vai contar uma história através da câmera, através da imagem. A câmera, ela sempre foi o nosso intermediário, né, entre a história e o espectador, porque tudo que nós vemos é visto através de uma câmera. E atrás dessa câmera tem um diretor que decide onde colocar essa câmera, como movimentá-la, o que fazer com ela. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para falar então de como que a câmera nos envolve, como é que ela leva a gente para dentro da história, como é que você mergulha na história de um filme, se emociona, né? Você chora, você tem medo. Isso tudo são os segredos do cinema. E os segredos do cinema está no vocabulário do diretor. O que é o vocabulário da imagem, então? Para falar sobre o vocabulário, eu vou fazer um retrospecto rapidinho com vocês, né? Nós não temos muito tempo, sobre como era a câmera nos primeiros filmes, quando começaram a filmar. Os primeiros filmes, eles não contavam histórias, eles eram um registro de alguma ação. Eles colocavam, por exemplo, algum ator, ou dois ou três ou mais atores diante de uma câmera, eles faziam uma ação e a câmera registrava isso. Só que essas ações não tinham sequência. A câmera ela ficava aqui como eu estou, num auditório, né, como se fosse num teatro, como o espectador senta para ver uma peça de teatro, a câmera ocupava o lugar que ocuparia um espectador. E de longe ela filmava esses atores lá na frente. A gente chamava isso de quadro cênico, né? Então a câmera ela não saía do lugar, ela não se movimentava, ela era uma espectadora, uma observadora. Um exemplo disso nós vamos ver aqui agora. Observe esse filme. Esse filme é um filme do George Albert Smith, foi feito em 1898, se chama The Miller and the Sweep. É uma ação de dois homens, né, que se chocam, trombam em frente a um moinho e eles começam a brigar, e um bate no outro com a farinha e depois vem algumas pessoas que entram no quadro, entram de um lado e saem do outro e você acaba não sabendo nunca quem são essas pessoas que entraram no quadro, para onde elas foram, qual a relação dela com esses dois personagens. Um outro cineasta que trabalhou durante muitos anos com a câmera fixa foi o Méliès. O Méliès ele fez cerca de 500 filmes com a câmera parada, nessa posição de espectadora, filmando o quadro cênico. Vamos ver rapidamente um filme dele. Mas a câmera, ela não ficou fixa a vida toda, ainda bem, né? Então a câmera vai sair do lugar, ela vai se movimentar para poder nos levar junto com ela para dentro das histórias. Então a câmera, quando ela deixa de ser espectadora, ela passa a ser também uma atriz, ela passa a participar da história. E quando a câmera participa da história, nós espectadores participamos também, porque nós estamos vendo através do olhar dela, né? Então nós vemos aqui nesse filme do George Albert Smith, de novo, né, muito genial ele traz a câmera agora para os trilhos e vai fazer a câmera sair do lugar. Veja esse filme do Beijo no Túnel. Ele coloca a câmera em cima de um trilho, entra no túnel e sai novamente. Ele faz um dos primeiros travelings do cinema. Deslocamento da câmera, quando ela sai do lugar e vai entrar dentro da cena, ela vai chegar perto dos atores, acontece em 1900. Também pelo George Albert Smith, que fez aquele primeiro filme do Moinho, ele vai tirar a câmera dessa posição estática dela. Ele vai fazer a câmera participar da cena nesse filme que nós vamos ver agora, que se chama Os Óculos da Vovó. Preste atenção, nessa cena ele consegue chegar à câmera, né, fazer o enquadramento, ou se quer enquadramento, colocar as coisas dentro do quadro, fazer o enquadramento da avó e do garoto mais próximo. A câmera chega perto deles, não está mais de longe, e a câmera também faz o ponto de vista subjetivo. Ele pega a lente, a lupa, para ver o passarinho na gaiola, e a gente vê um close, é o primeiro close do cinema. Depois nós vemos os olhos da vovó com a lupa e esse também é um outro close. Isso nós não conseguimos ver antes à distância. Quando a câmera estava longe, nós tínhamos dificuldade de enxergar as expressões dos personagens. Então, o George Albert Smith faz esse grande feito que foi uma revolução para a linguagem do cinema. Mudar a câmera de lugar, fazer recortes, chegar o personagem
mais perto, né, da câmera, chegar a câmera perto do personagem, foram apenas os primeiros passos da linguagem do cinema. Os outros passos vão vir a seguir com as experimentações técnicas. Essas experimentações, ou seja, fazer a lente ficar embaçada, perder o foco para passar de uma cena a outra, e determinadas outras técnicas, elas vão compor o vocabulário cinematográfico. Veja nesse filme como foi que o diretor mostrou a passagem do sonho para a realidade. Então vocês podem ver que esse desfocado, né, borrar a cena, foi usado nesse primeiro pequeno filme, né, um filme de 1 minuto, para nos mostrar que o personagem estava sonhando e passou para a realidade. Então, para passar de um universo real ao universo onírico, foi feito a cena embaçada. E nós sabemos que até hoje, em todos os filmes que a gente vê, quando o diretor quer mudar o tempo fílmico, ele usa essa técnica de embaçar, né, de borrar, para vocês verem como que esses pequenos vocabulários foram se agrupando e foram se tornando símbolos, né, tendo significados que qualquer pessoa que já vê televisão, qualquer criança, quando ela começa a ficar na frente da televisão muito tempo, ver muitos filmes, ela já vai entender esse significado. Isso em qualquer cultura que tenha acesso ao cinema. Por isso que o vocabulário do cinema, nós conhecemos ele, porque nós entendemos as significações das cenas. Só que muitas vezes nós não paramos para prestar atenção como é que o diretor fez isso, como é que a câmera foi utilizada. Fica aqui então o meu conselho para que você assista os filmes agora, observando onde a câmera foi colocada, que movimento que ela fez. E nas nossas próximas conversas nós vamos aprofundar isso e você vai começar a entender tudo que o diretor faz com a gente, para a gente se emocionar com aquilo que nós estamos assistindo. Um grande abraço para você e muito obrigada pela sua atenção.